Aqui a gente tem mais uma pergunta que a Beatriz colocou. Beatriz, essa pergunta você me mandou no chat privado aqui do Black. A gente pode socializar a dúvida? Porque ela é, acho que interessante para os demais também. Bom, a Beatriz perguntou se ela pode sugerir mais de um terreno. Vou dar uma resposta dupla. Uma para o nosso exercício aqui, sim, pode fazer a sugestão de mais de um, até mesmo para a gente ter opção, às vezes escolher o que é mais conveniente. Para a banca, seria conveniente você conversar com o seu orientador e já decidir por um. Porque às vezes quando a gente coloca muita opção, vai ficar. A pessoa pode escolher talvez que não era de fato mais conveniente para a gente, né? Depois ela vai ficar ressentida porque você não seguiu a orientação. Então é melhor para o avaliador interno você indicar esse vai ser o terreno. Se ele achar que não é conveniente, ele vai questionar. Fala, não, é melhor outro. Aí tudo bem. E vai mostrar os argumentos. Mas se você bota dois e ele escolhe um, e depois você fala, mas esse aqui não era mais, não funcionou, tinha que escolher esse. Ele fala, poxa, não segui o que eu falei? Então, ele perguntou, né? Vai ficar funcionando meio assim. Ah, entendi. São dois terrenos vinculados um com o outro, né? Que são limítrofes. Ótimo. Então, pode sim. O uso de dois terrenos, ele é passível de um remembramento, né? E aí o que tem que ser estudado é a capacidade desse terreno de ser remembrado, se ele não fere a legislação de parcelamento, no caso do Distrito Federal, como a gente não tem uma lei específica que torna específico o parcelamento, né? A gente tem que usar sempre as JURs, então, teria que analisar a DIUR, se é que tem DIUR, porque pode ser que o assentamento, o parcelamento seja muito antigo e não estava ainda dentro da lógica da DIUR, né? Mas se tiver, a DIUR é a diretriz urbanística, que precede a elaboração do parcelamento e a implementação dele. Então, a gente tem que analisar a DIUR, ver se o remembramento não fere a DIUR. E se não fere, muito provavelmente deve ser aprovado esse remembramento. O termo é remembramento. Tem o desmembramento, quando a gente pega um terreno e divide no meio, né? Ou em partes, pelo menos. E o remembramento é a junção deles. Então, em tese, pode sim, não pode ferir nenhuma legislação, se não fere, é uma possibilidade. Agora, se você não quiser fazer o processo burocrático de remembramento, também é possível, porque um terreno pode se comunicar com o outro, basta você não colocar um muro, né? Só que você tem que seguir os afastamentos. Então, se não houver o remembramento, não pode, por exemplo, vou botar uma edificação com uma esquadria, que se volta para um lado, vai ter que fazer o recuo dessa edificação, não é daquela lateral. Alguns recuos, por exemplo, são de 1,5 m. Se eu recuo de um lado do terreno e recuo no outro terreno também, ou seja, eu vou ter um afastamento entre o edifício de 3 metros, né? Pode ser conveniente, porque, bom, não sei qual que é o seu terreno, Beatriz. Se for um terreno grande, porque junção costuma resultar num terreno grande. É conveniente a gente criar blocos, né? Porque se a gente não cria blocos, pode sim mostrar. É bom que a gente converse em algo mais concreto, né? Vou botar aqui você como moderadora, e aí você compartilha a sua tela. Então, se for conveniente do ponto de vista arquitetônico fazer essa separação em blocos, ótimo, já está resolvido, porque uma calçada não conta, né, como recuo. Então você pode fazer calçadas de ligação, pode fazer várias coisas, se não for remembrado, claro. Oi, Oi, tá me ouvindo? Beatriz, estou te ouvindo sim. Tá, eu vou compartilhar aqui o Geoportal, então. Foi? Tá chegando. Chegou. Então, meu terreno, ele fica no Guará. É que a internet tá meio lenta, então não tá carregando tudo. Mas seria essa parte aqui, ele fica numa entrequadra. Hum, E como eu faço. A minha proposta é uso institucional, mas também tem o comercial, que eu pretendo fazer feiras, workshops, e fazer auditório, essas coisas. Então, eu queria utilizar, por exemplo, toda essa parte aqui. O terreno principal seria esse, né, que é o lote 4. uhum. Mas eu queria
usar tudo para ficar no uso certo. Porque também se eu colocar aqui um negócio institucional, do lado é permitido bar, é permitido restaurante, Uhum. entendeu? Deu para entender? Deu para entender sim. Então, é a mesma zona, não é? É tudo É, vermelho. Qual que é a zona mesmo? CSI 2. CSI 2. Ok. Se todos esses usos são. Bom, na verdade é uma zona só, então qualquer uso de um pode botar no outro também, né? Não tem Aham, nenhuma restrição. A não ser que lá no quadro de parâmetros tem e de usos, tem alguma exceção nas notas de rodapé. Às vezes, esses terrenos assim, sabe, Beatriz, que são muito bem implantados, situados, melhor dizendo, né? Implantar é edificação, bem situados, porque eles, bom, é reconhecido, né? É região central do Guará, é um terreno que ele tem baixa densidade de volta, então tudo que se colocar vai se destacar, é um ótimo terreno, todo mundo vai querer. Geralmente, uhum, esses terrenos assim, eles têm algumas exceções, então vale a pena dar uma investigada. Não estou dizendo que tem, tá? Pouco tá. provável, inclusive, mas é melhor dar uma olhada. O Bom, uso é o mesmo. O que necess- muda é só a questão de altura e os coeficientes, né? sim, é como os outros, né? Exceto o plano piloto, que você tem as taxas, né? Se não tiver nenhum risquinho lá, como não pode, e coeficiente de aproveitamento que você olha dentro aquele quadro de parâmetros urbanísticos. É, lá Deixar não tem nenhum asterisco nem nada assim do tipo. Então, é só no caso para saber se eu poderia sugerir usar os três, porque eu queria usar os três. Então, essa é a minha consideração. Eu vou introduzir tudo isso para dizer. Ok, então você pode colocar essa atividade comercial, se é permitida, da forma como você deseja, na ponta, no meio, na outra ponta, você que escolhe. Aham. Então faz onde vai colocar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui estou olhando para parâmetros. A área projeto é o tamanho do terreno, 4.000 metros quadrados, arredondando, 3.996. Isso. Tá. É um terreno grande, né? É. Metros quadrados. Você já fez o levantamento de áreas que você vai precisar? Eu estou compilando, assim. Outra coisa que eu ia te perguntar, teve alguma aula que você falou sobre o coeficiente, né? De aproveitamento. Tem aquele básico e tem o máximo. Aí você falou que era adequado usar um deles, só que eu não me recordo qual. O básico. O O básico, básico, né? o máximo é usar mediante pagamento, né? De outorga onerosa ou transferência do direito de construir. Ah, tá. Tá bom. Bom, Era só isso. e aí, mas a gente terminou ainda sobre o remembramento, né? E aí, o Hum, terreno, eu estou fazendo essas perguntas todas para avaliar se é conveniente a gente fazer o remembramento. O remembramento é um processo burocrático, assim, demorado, pode no final não gerar resultado, né? Então, pode não ser conveniente. Bom, e aham. aí, quem está vendo, ele subiu e não sai. E aí, então, a primeira coisa que você deve avaliar é qual que é a minha área útil disponível, né? Se a gente tem uma área, por exemplo, tem 4.000 metros quadrados. Se o seu coeficiente é 2, estou chutando que é 2. Então, você pode construir 8.000 metros quadrados. Será que vai precisar de É, mais áreas? se eu não me engano, é 0,5. 0,5? Então, 2.000 metros quadrados. Talvez Aham. mais área. Mas aí, olha o coeficiente de aproveitamento máximo se você não pode comprar, né? E adensar, principalmente nessa região do Guará, que é uma área de maior densidade, né? Então, a Tá bom. infraestrutura já, se, já tem. Na frente, né, esse verdinho já é maior densidade, né? Que são prédiozinhos. Aham. A infraestrutura daquela região já está preparada para uma maior densidade. Então, colocar uma menor densidade em uma quadra que já tem baixa densidade, porque olha ali, tem um campo de futebol, né? Tem um estacionamento, tudo isso é baixa densidade. Então, aumentar a densidade nesse lote seria mais conveniente do ponto de vista urbanístico e legal. Ok. Então, verifique se você não pode comprar potencial construtivo, se Ah, tá. precisar. Aí depois,
Se precisar, ou se for uma questão de implantação, eu prefiro que a implantação desse comércio seja na esquina. Aí se for isso, aí sim, o remembramento. Talvez só de um, por exemplo, ou se você quiser fazer de todos, também pode. Agora, não necessariamente você precisa fazer remembramento. Você pode fazer 2 projetos separados. O projeto daquele terreno de lá e o terreno de cá. Não é? E lá é Tá. até conveniente do ponto de vista fundiário, porque às vezes, por exemplo, você como proprietária, né? Queira Uhum. vender comércio. Se for remembrado, você tem que vender o terreno todo. Se está desmembrado, você pode vender só o comércio e o institucional separado, ficar com o institucional, por exemplo. Ou vender o institucional e ficar com o comércio. Sabe? Então, manter separado, ele é conveniente para o futuro. A gente só faz o remembramento se for uma questão de fato de eu quero fazer um edifício só, que vai estar todo integrado, não pode ter nenhum afastamento entre um e outro. Mas no seu caso, eu acho até conveniente ter blocos diferentes. Tem um bloco comercial, um bloco institucional. E aí faz o recuo. Né? Aí não precisaria fazer remembramento. Ok, Depois, dois projetos separados. Inclusive, para aprovação, iria para como 2 projetos separados. Não o mesmo projeto, não o mesmo processo. entendi. Tá bom. Obrigada, professor. Nada. Então, vou mochar aqui, né? Já saiu também. O João perguntou, uma dúvida, subsolo, conta como área construída para coeficiente de aproveitamento, se ele for aberto? Então, a gente tem que olhar, na verdade, muitas coisas aqui, João, porque tem uma regrinha sobre o subsolo, não é? Vamos olhar, isso está escrito direto na lei. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente olhar tudo que fala sobre o subsolo. Ó, tem 2 lugares em atenção especial que vocês devem ter, sabe? Deixa eu carregar. Essa é a lei direto dele. A gente vai olhar garagem. Então, não sei se você vai querer botar garagem, sabe, João? É garagem tem uma regrinha. E se for subsolo com outro tipo, é outra regra. Aqui, dos subsolos. Ó. É considerado como subsolo qualquer pavimento da edificação situado abaixo do pavimento térreo. Então, qualquer coisa abaixo do pavimento térreo, mesmo aberto, em tese, consideraria como edificação. Vamos ver se tem alguma exceção. Ó, o uso e ocupação em lotes de produção é definido como proibido, permitido tipo 1, permitido tipo 2. Você tem que olhar lá no parâmetro. Vou abrir um quadro qualquer aqui. Deixa eu abrir um quadro aberto. Aqui. Tem escrito aqui, ó, subsolo. E aí você tem que ver se tem proibido. Se for proibido, nem subsolo você pode construir, sabe? Então, ver se está permitido. Se for permitido tipo 1, tipo 2, aí a gente volta na lei. Tipo Oi. 1, ser dos parâmetros de uso e ocupação do solo ou da projeção. Arrebentou tudo. Ai, peraí. Desculpa. Tudo bem. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, permite tipo 1, deve ser obedecido os parâmetros de uso e ocupação do solo do lote ou da projeção. Então, ele, em tese, contaria, né? Tipo 2, deve ser obedecido os parâmetros de uso e ocupação do solo do lote ou da projeção, exceto o atendimento da taxa de ocupação e afastamentos mínimos, nos trechos de subsolo situado abaixo do perfil natural do terreno. Então, coeficiente, para contar dentro do coeficiente, contaria nos dois tipos. Não é? Mas tem uma exceção ainda, não terminei as exceções. Contaria nos dois. O que não contaria é a taxa de ocupação e os afastamentos. Então, o que você pode fazer? É construir um subsolo que vai até o limite do terreno e como ele está abaixo, né, vai ter, em tese, teria terra em cima, ele não teria o, a permeabilidade, né, porque teria o isolamento ali com o próprio edifício na base do terreno. Né? Bom, ainda tem mais aqui. A construção subsolo, quando permitida, pode ocorrer em mais de um pavimento. Tem um problema aqui. Na hipótese prevista no 2 ou terceiro, a taxa de permeabilidade pode ser atingida parcialmente por meio da instalação de sistemas de infiltração, ou seja, ele permite de fato a gente construir, praticamente inviabilizando a taxa de permeabilidade, mediante a instalação de sistema de diversão de águas pluviais, né, que teria as várias estratégias que nós já sabemos sobre isso. Ok, e se esse subsolo for garagem?
Aí conta ou não conta? Aí que entra, né? A, a garagem. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó. Eu acho que é aqui. Não sei se tem em outro lugar, mas eu já falo. No parágrafo 4º, a aplicação do inciso 7º deve respeitar os limites e condições de uso e ocupação do solo para o não cômputo da área de garagem do coeficiente de aproveitamento. Né? Vamos ver se tem em algum outro lugar. Peraí. Não tem como garagem. Eu vou resumir, porque eu teria que ler. Era aqui num lugarzinho assim, ó, da lei. Deixa eu ver se eu consigo achar. Seria interessante a gente ler, né? Aqui, do coeficiente de aproveitamento, que é o que conta ou não conta como área construída, né? Que é a pergunta do o João perguntou. Ó, os coeficientes de aproveitamento e os índices de construção, que é identificado pela área do lote de projeção, define o potencial construtivo definido como básico e máximo, que é o coeficiente de aproveitamento. São computadas as áreas cobertas construídas do lado interior do lote. Então, qualquer coisa. Então, em tese, a garagem contaria como coeficiente para o cômputo do coeficiente de aproveitamento, como área construída. Mas tem aqui, olha, excetua-se, sempre tem exceção, excetua-se no cômputo do coeficiente de aproveitamento as áreas exclusivamente para vagas, circulação e manobra de carros estabelecidos no artigo 31. Se a gente for lá no artigo 31, e eu vou resumir aqui para vocês, porque senão a gente vai ficar fazendo esse percurso indo e voltando toda hora, né? Se a gente for no artigo 31, ele fala que tem uma quantidade de vagas de garagem, não é para o que a gente deve obedecer. E aí tem uma tabela só de vagas de garagem lá na Luoz. E vamos dizer que você tem que, por obrigação, fazer 100 vagas de garagem. As 100 vagas de garagem não contam como área construída. Então, se você vai fazer um subsolo com 100 vagas de garagem, a área destinada às vagas, às manobras, à circulação do veículo, não vai contar como área construída. Se tiver uma área técnica, para, por exemplo, ar-condicionado, calefação, qualquer outra coisa, aí essa partezinha, esse trechinho que está ali delimitado como área técnica, vai contar como área construída. Não é? Então, aí tem, por isso que eu fiz esse percurso todo, é para falar. A pergunta do João foi, o subsolo conta como área construída por coeficiente de aproveitamento? Conta. Mas se for vaga de garagem, dentro do limite estabelecido na lei, conta. Agora, vamos dizer que a lei falou que você tinha que ter 100 vagas de garagem. E você conseguiu 105, as 100 primeiras vagas não contam, mas as 5 demais já começam a contar como área construída. Então, é muita exceção, mas é uma forma de a gente controlar e induzir uma quantidade de vagas de garagem sem exceder o que a gente espera, né? Porque senão o povo exagera na quantidade de garagem. Hoje em dia tem apartamentos que têm 4 vagas de garagem. É muito vaga de garagem, né? Uma vaga de garagem para cada ocupante. Então, assim, para condomínios de mais alto padrão. O que torna a ocupação muito dispersa, não é? E pouco proveitosa da infraestrutura. Então, a gente também tem que limitar a quantidade de vagas de garagem. E se não colocar nenhuma, por uma cidade rodoviarista como é a nossa, é um problema, né? Óbvio que o ideal é a gente não ter vaga de garagem nenhuma para nada, mas enquanto a gente vive numa cidade rodoviarista, assim o será. Aí o João falou, o minha não é luosa, essa regra é para todos? Não, João. O seu é qual? É onde? No plano piloto? Responda aqui. Oi, professor. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, é no setor de Sul, na 915. Eu estou usando o PPCube. Lembra que eu até falei com você que eu ia usar o PPCube como a norma assim, de aplicação no meu terreno? Uhum. E aí o coeficiente de aproveitamento dele, pelo PPCube, é 1,4. O terreno tem 6.000 metros, aí dá 8.400, assim. Então, João, o que você tem que fazer como você está usando o PPCube, né? Seu orientador já deixou você usar o PPCube, lembre-se disso, não vá sem conversar com o seu orientador antes, porque ele pode falar, não autorizo você a usar, você vai ter que voltar a dar. Então, depois de autorizado pelo orientador, aí você tem que ler o corpo da lei, como a gente fez agora com a LUOS, e identificar essas exceções, o que fala sobre garagem, o que não é. Você pretende usar o subsolo com garagem primeiro?
Não, o subsolo seria mais porque como eu tenho uma altura muito baixa, né? Eu queria usar para criar um pavimento mesmo, por isso que eu até perguntei dele ser aberto, que eu queria abrir a maior parte do terreno no subsolo para fazer mais ou menos como é ali no Sebrae, que o subsolo é um pátio, sabe? E aí por isso que eu perguntei, porque assim, tecnicamente eu ia usar só as extremidades, a lateral, e o pátio interno ia ser vazado, assim, aberto. E você vai colocar pavimentado? Então, ainda não sei. Eu tô vendo aí. Eu tô Porque se vendo. você não colocar pavimentado e não tiver cobertura, né, então ele não conta como área construída, porque ele é taxa de rentabilidade. Aí Ah, para resolver, agora, se você pavimentar, mas não mas não como área construída. A área construída é pavimentado e coberto. Se você Roberto. pavimentar e cobrir, então conta, Tá. Ok. vai com certeza. E se for garagem, de alguma forma, aí teria que ir lá ver se tem uma exceção para garagem. Se não tiver exceção, então conta como área construída. Também. Tá. Não, eu não pretendo ter garagem, não. Mas É. eu andei dando uma vasculhada aqui pra ver se ele falava alguma coisa de vaga e eu ainda não achei, assim. Tem só uma observação em relação a se for multifamiliar, né? Que não é o caso. Mas eu vou dar uma vasculhada ainda pra ver se eu acho algo em relação de garagem. Tá, mas se você não vai botar vaga de garagem, não precisa adentrar no assunto, né? Fazer uma pesquisa que não vai resultar em nada depois para você, no caso. Mas aí só se atentar, então é mais isso, sabe? Se você vai cobrir. Tá. Não sei se você vai estar dentro da taxa de ocupação, se tem taxa de ocupação, aliás, porque a lei pode não apresentar taxa de ocupação. E se você está respeitando a taxa de variabilidade, qualquer coisa é só não cobrir e Tá. você não conta. Então, Ok. porque é realmente uma área externa, né? Ficaria como área externa mesmo. E a externa se pressupõe não ter cobertura, né? E aí, se você colocar uma espécie de pergolado, pode um do jeito que você está falando aí, quando você deu referência ao Sebrae, vai usar uma programação contemporânea, né? Então, se você fizer algo assim, você pode botar, por exemplo, treliçado de estruturas, que dá uma sensação de cobertura, mas se você não colocar a telha, né? Ou Aham. mesmo se for transparente, se você não colocar, não conta como área coberta. Então, não é coberta, né? É só treliçado. Aham. Então, então dá a sensação de cobertura sem de fato ter a cobertura. É uma estratégia, por exemplo. Estratégias. Tá. Uma Obrigado, estratégia professor. de respeitar a lei e ao mesmo tempo ter a sensação estética. Lógico, A gente tem que achar umas brechas. Porque você não fere de fato a lei, não é nem brecha, você não fere a lei, porque o objetivo da lei é ter taxa de permeabilidade. Você teve taxa de permeabilidade, a chuva caiu, caiu direto no solo. Sim, Pronto, sim. o objetivo foi cumprido. Então, a gente nem saiu fora da lei, sabe? E a lei ela estabelece uma taxa de permeabilidade muito baixa para o meu terreno. É só 15%. Então, Pelo piloto, né? Não precisaria nem de taxa de permeabilidade, porque o que tem de pois taxa de é. permeabilidade aqui é Isso ao bem. redor, já suprindo Não, só os completamente. afastamentos absurdos que ele pede, gente, Pois é, 5 metros. Mas ótimo. obrigado, professor. É isso. Então, restou alguma dúvida ainda? Tamara, por favor, pode levantar. Quer dizer, pode falar. Quanto a essas questões ambientais que você tinha comentado, o que exatamente a gente tem que olhar? Porque o meu terreno ele é meio que no meio do mato. Tá? É rural o seu terreno? Não, não, mas ele fica num local que a vegetação é bem densa. Uhum. Então, existe. Primeiro, você está perto de áreas aquíferas, né? Então, tem algum curso d'água perto, alguma nascente, alguma área de várzea? Se tiver, tem que se preocupar. Aí é a maior preocupação que nós temos. Tem, só que não tão perto. Sabe o centro administrativo que não funciona? Aqui em Taguatinga? Sítio administrativo. Sede Centro, administrativa. Centro, ok. do Sei. lado. Que construíram e não ocuparam. Uhum. Isso, é do lado do terreno. Eu acho que é ali dá mais. Porque assim, aqui vou simplificar.
No caso do Distrito Federal, geralmente 30 metros do curso da água, e se for uma nascente, 50 metros. Ali eu acho que não é área de várzea. Então dá uma olhadinha se está nesses 50 metros de uma nascente. Se não tiver, ótimo, já resolvido o problema das áreas aquíferas, né? E da relação das áreas aquíferas, porque a área aquífera é uma solução, né? Não um problema. Mas a relação da construção com ela é um problema. Ok, essa é a primeira questão. A segunda questão é se já há vegetação no terreno, verificar se alguma dessas vegetações não estão tombadas ou preservadas de alguma forma. Então, por exemplo, a gente tem buritis, que são preservados, né? Ipês, que são preservados, e que não podem ser removidos. O buriti, por exemplo, pode ser removido em hipótese alguma. Né? Mas se tiver buriti, então é provável que tenha várzea, tá? O buriti dá em áreas de várzea. Aí tem que se preocupar mais ainda. Mas às vezes não dá. Então é analisar se tem alguma vegetação que ela deve ser preservada. Se tiver que ser preservada, tem que construir aqueles edifícios que ficam cercando, né? Ficam desviando dessas árvores. Fica serpenteando elas para construir e ao mesmo tempo preservá-las. Ok, então é isso. Agora, se você está em uma área aquífera, aí tem um outro conjunto de legislação que precisa ser atendido. E aí vou pedir para você verificar se tem áreas aquíferas que a gente se aprofunda. Porque se não tiver, não precisa se aprofundar nessas outras legislações, né? Mas basicamente é atender inicialmente o Código Florestal. Se o Código Florestal está sendo atendido, ótimo. E tem relevo com mais de 45 graus. Eu sei que ali não tem. O Distrito Federal tem poucas áreas de mais de 45 graus de inclinação, né? Que aí não pode ocupar também. É área de APP. E se estiver perto, valeria a pena olhar o plano de manejo da APA, que eu acho que ali é APA, é a área de preservação ambiental. E provavelmente tem um plano de manejo para aquela APA. Acho que só tem uma ou duas APAs aqui no Distrito Federal que não tem plano de manejo ainda. Deveria ter, não tem. Ok. Alguém? Mais alguma questão? Então, eu coloquei lá no nosso grupo. Deixa eu só. Mais uma dúvida, Fabiana? Tá com áudio? Oi, professor. Olá. Então, fui fazendo a consulta, né? Do jeito que você especificou, aí entrei na tabela. Então, vou explicar um pouquinho sobre o meu TCC só para te dar uma inteirada. Uhum. Como eu tinha falado, meu TCC é referente a um local que suporta startups aqui de Uhum. Brasília relacionado a jogos digitais. Ou seja, um lugar onde as pessoas possam ir, estudantes, pessoas, freelancers, né, possam ir para poder exercer atividades em relação a jogos, tecnologia, enfim. Na tabela, os jogos, na verdade, ele trata muito como uma arte digital. A gente trata com arte digital, programação, recursos 3D. Nas tabelas, eles dão como atividade de serviço de tecnologia de informação. Será que eu posso botar assim? Eu acho uma boa classificação. Porque, na verdade, é isso, né? Assim, É, vamos pensar do ponto de vista do uso. Tanto faz se é para jogos ou se é para desenvolver um aplicativo qualquer outro, né? tá bom. A infraestrutura vai ser a mesma. Uhum. Computadores, toda a parte lógica, né, que exige bastante. Aí eu botei também a parte cinematográfica, porque a gente acaba mexendo um pouquinho com isso também. Uhum. Então eu Estúdios, especifiquei os dois. Oi? com estúdios. A gente tem que, na verdade, eu sou formada em jogos, professor, então eu conheço um pouquinho da área. Uhum. A gente trabalha. Normalmente, os efeitos usados no cinema são os softwares usados em jogos também. Uhum. Então, normalmente, quando a gente tem uma produtora muito grande, até nos meus estudos de caso, existem estúdios dentro do próprio estúdio de criação, né? Que são Uhum. aqueles estúdios que a gente bota os pininhos para a gente poder captar o movimento 3D. Sim. Então, eu acabei botando cinematografia também, até porque a gente trata também de cutscenes, essas coisas assim.
Então, é ótimo que você é formada, porque aí você já tem uma noção do programa de necessidades, né? Para que você consegue classificar. E aí, Aham. quando você falou, eu botei aqui, estúdio cinematográfico, e tem uma classificação, Tem estúdio sim. cinematográfico. Então, acho que Sim. valeria a pena classificar também como esse uso, para verificar, porque aí na frente, ó, fala que pode no CSR1-NO, CSR1 sem NO, o 2, o 3, né? Quase todos os CS você pode. Na verdade, todos os CS você pode. Então, se fosse o LUOS, por exemplo, seria isso. Como não é LUOS, então a gente tem que analisar se é uma conversão do uso original, né? Que é como está previsto lá no torna-neurose de alteração de uso. E a gente meio que já tem o seu instrumento, né, do seminário do nosso TCC, do nosso trabalho aqui Sim. da linha de planejamento, né? Que é a torna-neurose de alteração de uso. A gente já sabe que vai ser essa. Aham. Então é isso. Era isso. Ótimo. Então vai ser ótimo porque vai ser a primeira vez nessa disciplina que a gente vai falar de alteração de uso. Porque de autorroneurose de direito de construir já teve vários, né? Mas de alteração de uso vai ser a primeira vez. Isso é ótimo. Ok. Então, é porque antes eu tava querendo usar o PPCube, mas acho melhor. Como os dois são bem relacionados, estava lendo o que estava descrito no PPCube e o que tá tanto na LUOS quanto no decreto de ocupação aqui. Uhum. Então eu me escrevi um textinho aqui no TCC, não vou precisar alterar muita coisa, não. Ótimo. É porque o PPCube, ele tem assumido como um compilado dessas legislações como um todo, né? Uhum. Ele vem compilando e depois altera na medida em que alguma tem conflito com outra, às vezes a realização de uma parte da lei inviabiliza a realização da outra. E aí é uma compatibilização dessa legislação como um todo. Mas a premissa inicial do PPCube é reunir, compilar as leis todas. Tanto que na camada lá do PPCube no Geoportal tem as legislações vigentes, não é? Exatamente porque foi o primeiro trabalho que foi feito para fazer o PPCube. Quais são as leis que versam sobre o plano piloto? Tá bom, professor, obrigada. Nada.